Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Escola do Aprovado. Meu nome é Marcos Júlio e hoje é a primeira aula e vamos falar sobre legislação. Lembrando que esse curso ele não substitui as 45 horas obrigatórias do Detran. Tranquilo? Então vamos para o primeiro conteúdo. Vamos falar sobre legislação. Falar sobre as leis de trânsito. Essa aula vai ser um resumo dos principais assuntos que caem na prova do Detran. Lembrando que você não vai sair desse vídeo sendo bom motorista ou sabendo todas as leis. Porém, você vai ter uma bagagem, um conhecimento, um resumo para você ir bem na prova. Tranquilo? Então, lembrando, vamos falar sobre leis. Quando falamos sobre leis, lembramos de regras, e quando lembramos de regras, nós sabemos que a lei ela vai ter alguns órgãos. Então você vai lembrar da palavra CNT, Sistema Nacional de Trânsito, que é um sistema onde fica todos os órgãos importantes que você deve saber. Que órgãos são? Vamos lá, né? As leis, precisa de alguém fazer essas leis. Quem faz essas leis são os órgãos. As leis de trânsito que eu estou me referindo, que é o CNT, Sistema Nacional de Trânsito, que são um sistema de órgãos. E que sistema é esse? Quais órgãos são esses? Então, os órgãos do sistema são normativos e executivos. Quais são os normativos? Os normativos são aqueles que criam a lei e o executivo é aquele que executa as leis. Então lembra, normativo ele cria as leis e o executivo ele executa as leis. Tudo bem? Deu para entender? Quais são os órgãos normativos? É o CENTRAN e o CONTRAN. E o executivo é o SENATRAN e o DETRAN. Para ficar fácil você lembrar dos órgãos, lembra sempre que o normativo ele vai sempre começar com a letra C. Simples. Órgãos normativos, ele começa com a letra C. E os executivos é o SENATRAN e o DETRAN. Desses órgãos, quais é o mais importante? Desses 4 órgãos, o mais importante é o SENATRAN. Lembre-se, vai cair na prova. Qual o órgão máximo do Sistema Nacional? É o SENATRAN. Além desses órgãos, tem também o que fiscaliza, porque se você for parar para pensar e observar, tem o normativo que ele vai criar as leis, tem o executivo que ele vai executar essas leis. Aí você para e pensa, quais são os órgãos que fiscalizam? Sabe citar pelo menos 2 órgãos que vai fiscalizar? Porque o normativo, você já sabe que é o CONTRAN e o CENTRAN. O executivo é o SENATRAN e o DETRAN. Então, o que vai fiscalizar é a PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, e a PM, que é a Polícia Militar. Esses órgãos, eles estão ligados indiretamente. Tranquilo? Acredito que está dando para entender. Então, esses são os órgãos importantes que você deve saber para você ir bem na prova. Resumindo, para você fixar, normativo ele cria as leis e o executivo ele vai executar as leis. Lembrando sempre que o normativo vai começar com a letra C e os executivos é o CENTRAN, que é o órgão máximo, e o DETRAN, que é o SENATRAN, na verdade, me perdoa, os executivos.
Mudando de assunto, na mesma importância, os documentos é o CRLV e o CRV. O CRLV é um documento obrigatório, que são os documentos dos veículos. Sempre lembre disso. E também tem o documento do condutor, que é o LADV, que é para aprendiz, o ACC para ciclomotores, o PPD, que é para permissão para dirigir, tem validade de 12 meses. Essa informação é muito importante, lembrar que tem validade de 12 meses. E a definitiva, que é a CNH. A CNH ela tem um detalhe, ela tem validade de 10, de 5 e de 3 anos, dependendo da sua idade. Então, os órgãos, resumindo aqui, falando sobre os órgãos, os documentos, que é a CRLV, CRV, que são os documentos do veículos, e os documentos do condutores. Sempre vai cair em prova esses documentos. Eles são importantes para você saber. Então, lembrando sempre da validade, da PPD, que é 12 meses, da CNH, que é 10, 5 e 3. Tranquilo até aí? Então, agora vamos para a classificação, que são a tração. O que seria a tração? A força do motor, ou a tração animal, quando é animal, ou impulsão, quando é a bicicleta, que essas são as classificações dos veículos. Espécie e categoria. A espécie é, por exemplo, para aluguel, para trabalho, para aprendiz, e as categorias as definições. Então, lembrando que esse assunto é importante, você saber a tração, a força, que é a tração, a força motora ou animais. Outro assunto importante são as categorias dos veículos, da categoria da habilitação, na verdade, que é a categoria A, que é para 2 ou 3 rodas, categoria A, motos, ciclomotores. A categoria B, que é para menos de 8 lugares ali, com 3.500 kg. A C, para 8 lugares e 6.000. A D, para mais de 8 lugares. E a E, para 6.000 quilos. Tranquilo? Então, aqui são os assuntos mais importantes que você deve saber. Você não precisa saber todo o código da legislação, você não precisa saber tudo sobre legislação, mas esses órgãos, os documentos do veículo e do condutor, a classificação tanto do veículo quanto das categorias. Tranquilo? Então, esse é um resumo do conhecimento de legislação. Importante você sempre lembrar as validades da CNH, que é 10, 5 e 3 anos, dependendo da idade. A PPD ela vai ter validade de 12 meses, que aí é a famosa provisória. Tranquilo? Então, aqui acredito que deu para fazer um resumo detalhado. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre direção defensiva. Então, resumindo, os órgãos principais, que é o CNT, Sistema Nacional de Trânsito, que são os normativos, executivo. Recapitulando que os normativos eles vão criar as leis e o executivo eles vão executar as leis. Normativo e executivo.
Lembrando que os normativos eles vão começar com a letra C. Se você gravar isso, você vai na hora da prova, você vai lembrar. O órgão máximo é o Senatran, fiscalização PF. Então, resumindo, órgãos, os 4 órgãos mais importantes que você deve gravar: os documentos dos veículos, o documento do condutor, certo? Que é o LADV, o ACC, o PPD e a CNH. Sempre lembrando de nunca esquecer as validades: PPD 12 meses, a CNH 10, 5 e 3 anos, dependendo. A classificação: tração, que é a força do motor ou força animal, ou impulsão, que é quando a bicicleta. Categorias, que é a categoria A, B, C, D e E. Então, resumindo, você não precisa saber todas as leis, você não precisa saber todas as placas, você não precisa saber todo o assunto da legislação. Mas tente focar nos assuntos mais importantes que vão cair. E esses são aqui os assuntos mais importantes que você deve prestar atenção. Tranquilo? Então, nos vemos na próxima aula. Na próxima aula vai ser a direção defensiva. Tranquilo? Então, se você não entender, você volta ao vídeo, tenta novamente, tenta resumir no seu caderno esses assuntos e faça questionários também, respondendo simulação. Depois eu vou fazer um simulado com todas as perguntas que foi dita nessa aula. Tranquilo?